Que bom estar aqui novamente com vocês. Estamos aqui no podcast Aprendendo Futebol. Olha, aprendendo futebol porque aqui nós não estamos ensinando. A nossa proposta é aprender. E fazemos isso através de alguns convidados que participam conosco. Hoje nós temos aqui um grande goleador, Marcelo Ramos, que vai nos falar do seu dia a dia na sua formação. E através da experiência do professor Nilton Mota, que é o nosso guru, é a grande referência nossa na formação, também da vivência de Rivelino Moraes, um ex-jogador de futebol, hoje captador de jogador, e também desse que vos fala, Reginaldo Campos, que é empresário de futebol, já há algum tempo vivenciando essa luta dos garotos. A nossa intenção é dividir opiniões para que isso possa contribuir para você que é pai, você que é avô, tio, nessa luta de ajudar o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho ser um jogador de futebol. Esse é a nossa única proposta, basicamente é isso aí. Então, aqui não tem nenhum professor, exceto o professor Nilton Mota, mas estamos aqui totalmente abertos para aprender, inclusive, com os comentários. Aproveito, inclusive, para agradecer os comentários que temos recebido, muito legais, com concordâncias e discordâncias, isso é muito bom. Pedimos para que vocês compartilhem esses conteúdos do nosso perfil no Instagram, que é Aprendendo Futebol, e também no YouTube, o nosso canal Aprendendo Futebol. Passe para seus colegas, passe para amigos que ainda não conheçam, porque de certa forma isso vai ajudar, eu tenho certeza. Aqui sempre vai ter uma história que você vai conseguir se espelhar, você vai ver alguma realidade que está acontecendo com o teu filho, que de alguma forma pode ajudá-lo, tá bem? Queria dar as boas-vindas, então, para aqui o nosso convidado, Marcelo Ramos. Marcelo, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado esse convite. Oi, Reginaldo, eu que agradeço, né? Rivelino, seu Mota, prazer estar aqui com vocês. É sempre bom, né? Aí com 50 anos e participar de um podcast como esse, né? Aprendendo futebol, né? Porque a gente nunca sabe tudo, né? Apesar da experiência. E eu tenho o meu grande mestre aqui ao meu lado que me ensinou muitas coisas, né? E sou muito grato a ele, a todos os companheiros que eu tive naquela época tão difícil que era, né? A gente chegar a ser um jogador profissional, buscar os nossos sonhos. E o seu Mota faz parte de tudo isso, né? Acho que não só me formou como atleta, mas me formou também um cidadão do bem. Muito obrigado. Que bom, Marcelo. Mota, dê as boas-vindas aí para mais um de seus pupilos, né? Vamos dizer assim, né? Com grande satisfação, porque Marcelo é uma pessoa, assim, querida no meio. O pessoal que jogou na época dele gosta muito de Marcelo. Na época áurea da rivalidade Bahia e Vitória, assim, em base, Marcelo conseguia jogar no Bahia e ser respeitado e querido pelos jogadores do Vitória. Quando a gente foi para o Vitória, eu não sentia nos jogadores do Vitória, vamos dizer, qualquer coisa de ressentimento, de rivalidade, de briga com Marcelo. Pelo contrário, tinha uma admiração. Uma certa feita, me pediram para eu escalar uma seleção. Imagine que coisa complicada, uma seleção de todos os jogadores que passaram por nossas mãos. Aí eu disse, olha, em deferência tem 3 pentacampeões do mundo, entendeu? E o primeiro jogador que eu não tive dúvida foi o 9. O 9 é Marcelo. Porque Marcelo, acho que ficou em dúvida quando ele estava na barriga da mãe, se ele era 10 ou 9, porque ele tinha muita coisa de 10. Então era um atacante que fazia gol e a assistência dele, a visão de jogo, a tomada de posição é extraordinária. Então, Marcelo, é uma satisfação dupla a gente receber você, porque você fez história, você foi um grande atacante. Eu estive no Cruzeiro 2 anos. Impressionante, Rivelino e Reginaldo, como ele é querido no Cruzeiro. Sim. Marcelo... Perrella é uma pessoa que, se ele dissesse assim, Perrella, eu quero ir trabalhar agora no Cruzeiro, Perrella, venha. Não, é uma admiração. Então, isso, pelo que ele representou no Cruzeiro, né? Então, Marcelo, bem-vindo.
eu sou seu fã, você é um grande jogador, você é aquele jogador, aquele 9 que eu gostaria sempre de ter, que é difícil, hoje tá difícil o 9, mas você também, como a nossa prioridade aqui é a base, a gente vai falar sobre base, inclusive sua passagem que você teve no Bahia como treinador de categoria infantil. Mas sinta bem-vindo, é um prazer, você está engrandecendo nossos podcasts. Riva. É uma grande alegria estar com o Marcelo aqui. Marcelo, como o Mota e você já falou, todo mundo conhece as características dele como ex-atleta. Marcelo foi um extraordinário jogador, mas também é tão grande como pessoa também. Realmente é o que o Mota falou. Você não vê ninguém falar mal de Marcelo. Marcelo é um cara que é bem quisto em todas as rodas que você senta, que fala de jogador, que toca o nome de Marcelo, as pessoas só têm coisas boas a falar. E com certeza vai acrescentar muito nesse bate-papo aí. A garotada, os pais que estão assistindo nosso podcast vão aprender muito como é que um centroavante deve se portar dentro da área, porque esse daí sabe tudo. Eu conheci Marcelo, eu acho que você lembra, né? Lembro, sim. Quando você estava no Santa Cruz e aí surgiu uma oportunidade e a gente conduziu essa transferência sua de Santa Cruz para o Atlético Paranaense, que foi até uma confusão lá com o presidente da Federação Pernambucana, teve que vir advogado, foi uma coisa complicada. Eu vou ler aqui quem é Marcelo Ramos, né? Marcelo Silva Ramos, nascido em 25 de junho de 73, 50 anos, né? Vai fazer 51. Em junho, fé em Deus. Não teve nenhum gato não, né, Mota? Não. Tudo certinho, tudo certinho. Nascido em Salvador, em 78, destro, né? Tem o apelido do Matador do Arruda, lá no tempo do Santa, né? O Carrasco dos Bavis, o Flecha Azul no Cruzeiro. Marcelo chegou na base do Bahia em 86 e ficou até 90. E jogou em grandes clubes como profissional, o Bahia, o Cruzeiro, o PSV. Depois voltou para o Cruzeiro, jogou no Japão, no Nagoya, Grampos, São Paulo, Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro, Corinthians, Vitória, Atlético, Nacional, Santa Cruz, Atlético Paranaense, que foi nessa época que a gente se conheceu, Bahia, depois voltou para Santa Cruz, aí Patinga, Madureira, Paysandu, Madureira, Araxá, Itubiara, Ipiranga, enfim. Essa aqui é o currículo de Marcelão, que atuou bastante e sempre foi um grande goleador. Teve convocação para a seleção também, né? Tive uma convocação, 95, o senhor Mota falou da base, né? Rodrigo também teve a convocação profissional e eu fui junto com o Rodrigo, com o Emerson também, zagueiro. Uma como profissional e 3 vezes na seleção sub-20. Massa. E falando do profissional, um pouquinho até para você, no Cruzeiro, quais os títulos que você conseguiu assim de relevância, vamos falar assim? Bom, Reginaldo, na carreira como atleta profissional foram 20 títulos, né? 14 com o Cruzeiro, 3 com o Bahia, 1 com o Vitória, Campeonato Baiano, em cima do Bahia, e 2 na Holanda, Campeonato Holandês e Copa da Holanda, né? Então o Cruzeiro, eu tive um destaque maior, né, em relação a números, né, de gols e títulos. Sim. Eu sou o 5º maior artilheiro da história do Cruzeiro, aqui no Bahia o 6º. E aí vem 2 Copas do Brasil. Você tem 400 e poucos gols, né? 457, de verdade. De verdade. Então são 2 Copas do Brasil com o Cruzeiro, uma Libertadores, Campeonato Brasileiro, aí vem Recopa Sul-Americana, que foram os títulos mais importantes, né? No Bahia são 3 estaduais, né? 91, 3 e 4. Então, assim, tudo começou aqui, né? Assim, muito Marcelo, grato, deixa eu lhe interromper aqui, que tem um número curioso a respeito dele. O maior público do Mineirão, estranhamente, foi um jogo Cruzeiro e Vila Nova. 1-0 para o Cruzeiro, gol dele. O maior público do Mineirão, 130 e tantas mil pessoas.
E jogava no Vila Nova, vou dar uma colher de chá, jogava Cal Baiano. Cal Baiano jogava no Vila Nova. E foi 1-0 o gol de Marcelo. Isso eu vim saber quando eu estive no Cruzeiro. Sim. Que me falaram isso. 97. Então, Marcelo hoje está precisando de goleadores. Tem goleadores igual a Marcelo, mas Marcelo tem uma marca assim de jogos difíceis, jogos que o clube precisava, ele estava lá marcando. Então esse gol parece que foi uma decisão. Verdade, sim, foi uma decisão do Campeonato Mineiro de 97. E assim, senhor Mota, o senhor tem o dedo nisso aí, né? O senhor, Luciano Reis, porque mudando um pouco, falando de base, né? Sim, Estava até sim. conversando com o senhor ali antes, né? Que a gente tinha essa coisa boa, vamos dizer assim, de jogar a preliminar, né? Que hoje não, de muito tempo para cá, não tem. Então, o estádio cheio, quando eu me tornei profissional, já não era uma coisa que não me incomodava em nada. Então, eu sempre fui esse jogador acostumado a jogar grandes bavis, com 80, 90, 100 mil pessoas na Fonte Nova, 130 no Mineirão, jogar com o Maracanã lotado. Então, isso não me afetava em nada, porque, modéstia à parte, o meu nível de concentração era muito alto, porque vinha da base. A gente conseguia jogar um bavi 3 horas da tarde, quando a gente chegava na antiga Fonte Nova já tinham 30, 40 mil pessoas. Então a gente já era testado ali, né, como juniores, né, sub-20. E quando voltava para o segundo tempo, a Fonte Nova já estava completamente lotada. Então isso foi muito importante, né, na nossa formação como atleta de base, né. Então assim, acho que isso e vem outras coisas, né, vem o nível de concentração, como eu falei, os jogadores que eu tive ao meu lado, tanto na base. Na minha geração, o senhor Mota, com toda a equipe, revelou o Jean, Wesley, eu, Rodrigo, né, e tantos outros aí que conseguiram ter carreira de sucesso. Você também. chegou no Bahia como? Bom, aí a gente jogou a Copa Dente Dente de Leite. Ainda tem, senhor Mota? Acho que não tem mais não, né? Teve antes da pandemia. Isso em 86, eu tinha 13 anos, foi formado um time chamado Várzea. A gente jogava esse campeonato no estádio de Itapuã, o antigo estádio de Itapuã, Sim. né? E aí Luiz, que era o nosso treinador, formou um time com jogadores da minha rua, ali na Vasta Gama, com jogadores do Colégio Antônio Vieira. E aí a gente foi disputar esse torneio. Eu acabei me destacando, Nilmar também, né? Tava no Várzea, o nosso time chamava Várzea. E aí a gente fez a semifinal contra o Bahia, perdemos de 4-1. Não lembro se foi eu que fiz o gol, mas eu era ponta direita. E aí quando eu tô em casa, recebo convite, né, do seu Mota para poder fazer a avaliação, que era o teste na época, né? E aí eu fui aprovado, acho que fiquei 6 meses, depois eu saí. Aí eu retorno em 89, já com o Luciano Reis, já para a equipe juvenil, né? Já pra E aí o engraçado dessa história, né, uma coisa boa é que eu faço a avaliação em uma semana. E aí, o senhor Mota deve lembrar, eu treino na segunda no time, claro, no time considerado reserva, já faço gol. Na terça também, no time reserva, já faço gol. Na quarta-feira, Luciano e o senhor Mota acho que já começam a me olhar de uma forma diferente, né? Do lado positivo. E aí o Luciano já me coloca um pouquinho no time principal, titular, que tinha grandes caras, né? Como Itamar, Nilmar, Wesley. Não, Wesley não estava. O Wesley já estava no Rodrigo, né? Lateral. O Wesley já estava no time de juniores. E aí na quinta eu treino no profissional e desando a fazer gols. Aí Luciano fala pro seu Mota, rapaz, tem que escrever esse menino aí pro campeonato baiano de juvenil. E aí na sexta eu treino também, aí o seu Mota corre atrás da documentação, né? Eu lembro que falou com meu pai, traz os documentos que ele vai já ser inscrito no campeonato baiano. E o jogo foi em Pituaçu, e aí eu avisei o pessoal de casa, meu pai era torcedor do Vitória, pai, eu vou jogar no Bahia. Aí o campeonato juvenil, aquela felicidade, e aí a gente vence o jogo de 7-1 e eu faço 4 gols. Aí dali em diante, quer dizer, é dom, é talento, né? Assim, Agora, mas eu é muito entendi. trabalho também. Aí eu já Claro. saio direto com 16 anos jogando no juvenil, com 17 jogando no júnior. Reginaldo, deixa eu inaugurar uma pergunta para ele aqui. Se questiona muito hoje de que o futebol raiz não tem mais.
Lá não é só raiz, não, entendeu? O samba raiz, entendeu? O forró raiz, tá tudo se modernizando para pior, né? Me perguntaram um dia quem foi o treinador sub-12 de Pelé, sub-13, sub-15, não teve não. O entorno dele, a rua, certo? Sim. A liberalidade do pai, a permissividade do pai em deixar ele jogar descalço, em jogar o baba na frente, acompanhá-lo, porque o filho tem que ser acompanhado. E não teve ninguém para tirar essa liberdade. Eu me lembro que o seu treinador, Luiz Encarnação, com E, Luiz. entendeu? Depois eu, até por indicação de Guga, eu coloquei ele até no Real Salvador. E ele é Lembro muito bem, hoje, falecido, de saudosa Seu memória. Luiz. Eu Luiz, conheci, Luiz. Seu Luiz, gente boa. Mas como é que foi você, com 12 anos, com 11? Você jogava onde? Diga os campos que você jogava, se você jogava Sim. descalço, se você jogava futsal, porque você está atribuindo muito mérito para Luciano Reis, e merece, porque Sim. Luciano Reis foi o grande Seu Gilson Porto artífice também. da sua vinda, e você pegou bons treinadores, que a gente vai falar isso. Mas como é que foi sua formação? Seu pai deixava você jogar baba? O colégio influiu em alguma coisa? Deixava, ótima pergunta, seu Mota. Meu pai sempre me incentivou, e principalmente a questão do estudo também, né? E aí, eu sou ali da rua Ladeira de São Roque, né, na Vasco da Gama, e tinha um terreno bem na frente da casa da minha mãe. E ali a gente jogava tudo, Rivelino. Tudo que tinha bola, jogava. Chutava bola, era o próprio... Os tipos de bola que você jogava? de vôlei, que tinha couro, de de couro, borracha. isso em 85, ali 86. O próprio... que as meninas jogavam muito, né? Minha irmã jogava, minha única irmã. Baleou, né? Baleado, já entrava, podia jogar. Eu acho que tudo isso aí, o senhor acho que deve concordar comigo, fora as outras brincadeiras que não tinha bola, né? Que era a lata, chutar lata, até lata a gente chutava. E fazia essas mudanças, né, de direção, como que falam hoje, né? Acho que eu estava fazendo isso sem ter essa noção, né? o que a rua proporcionava pra gente, né? De poder ter essas brincadeiras o próprio golzinho, né, que a gente fazia de chinelo no asfalto. Quando asfaltou a rua lá de casa, todo mundo ficou numa felicidade só e ao mesmo tempo triste, porque a gente gostava de jogar no terrão, porque o asfalto, quando tava sol, queimava a sola do pé da gente, né? Então era todo tipo de brincadeira. Isso quando não subia um pé de árvore, um pé de cajá que tinha na frente de casa, que manhã pedia para poder pegar cajá para fazer o suco. Então, quando a gente subia, o vizinho já estava deixando o cachorro lá para poder correr atrás da gente, né? Então, era ao mesmo tempo a bola, o medo do cachorro, que a gente desviava de uma topada. Enfim, Você e aí as coisas foram você fluindo. calçou uma chuteira com que idade? Primeira chuteira. Eu acho que deve ter sido no Bahia. Na Copa Dente de Leite você jogou de chuteira. A Copa Dente de né? Leite, obviamente, claro. Assim, mas aqui tinha, a gente usava. Agora você Eu chegou... lembro da Clube Sul, né? Que era aquela chuteira que tinha que usar e ia embora. Assim, o importante é que não teve a dificuldade de estar descalço e calçar a chuteira, né? Você falou que teve no Bahia, logo depois da Copa de Leite, e depois voltou. Você não ficou, você passou um tempo e não ficou. Você foi dispensado ou deixou de ir? Teve algum problema que você não pôde eu não continuar? lembro muito, assim, eu sei que eu acho que não era também uma coisa que, por incrível que pareça, que era o meu objetivo, assim, o meu sonho, assim, de... Naquele momento. Não tinha essa... eu quero ser, eu vou ser. Ainda era muito uma criança, assim, né? Eu acho que o de 13 anos, na minha época, é diferente do 13 de hoje, né? É o que eu penso, assim, da questão até da própria maturidade. Isso também vai de cada um, né? Então não tinha esse... eu quero ser jogador, eu quero... Aí depois, com 15, 16, que começou já, né? Eu pensar diferente, até mesmo porque eu estava fazendo coisas diferentes, né? Jogando contra adultos com 15, 16 anos e todo mundo falava, velho, você tá muito bem e tal, não sei o que, só que eu não tinha, Reginaldo, essa noção, assim, do que eu estava fazendo. E até quando eu estava no profissional, eu sempre gostei muito de jogar, de treinar, de participar. Eu nunca fui muito empolgado. Muita gente fala até hoje, a carreira que você tem, que você teve, você poderia ter aproveitado mais situações. Eu acho que também tem um lado que é correto, que é certo. Deixa eu complementar essa resposta sua, porque você sumiu. Sim. E a dificuldade
Bahia não tinha organização para ter controle, cadastro de jogador. Não tinha celular, não tinha... Entendeu? Era difícil a comunicação. E quando o Luciano me comunicou o reencontro com você, eu disse, Mota, aquele atacante, quer dizer, o Luciano se lembrava dele. Eu não sabia, entendeu? desculpa, senhor Mota, eu não sabia se eu iria ser dispensado, mas na verdade eu que não quis voltar mais. Ele sumiu. Eu sumi, entendeu? E a gente não vou mais. tinha essas desorganizações, né? Às Exatamente. vezes, porque você não conseguiria. E talvez ele até não acreditasse, porque a divisão de base na época não levava a sério essa idade. Entendeu? E aí depois começou a ter empolgação com Copa Dente de Leite, essas coisas, mas o trabalho era totalmente amador. Amador no bom sentido, amador do amador, nessas categorias menores. Então Marcelo foi isso. E Marcelo disse uma coisa, ele conversando antes, que ele era um jogador, jogava de extremo, de ponta. E quando eu lhe conheci no Bahia, nas primeiras vezes que eu vi um jogador de área arrumado. Muita qualidade. Então você vibrou outro dia quando você viu um menino 9 de 12 anos. Eu tive um jogador. Ele lembrou dois jogadores, um jogador, ele e Charles. Um jogador no Vitória também chamado Simão. Entendeu? Mandar um abraço nosso. que nunca mais eu vi. Mas Simão Lopes. era uma maravilha ver jogar. Um 9 com 12 anos, com 11, fazia pivô. Então Marcelo tinha facilidade na área, parecia que ele estava brincando. Entendeu? Então, a mudança de posição, principalmente nessa idade menor, é uma coisa importante. E quando eu saio, né, que eu não volto mais para o Bahia, eu não parei de jogar. Eu apenas não queria, eu queria jogar na rua. Você tava brincando. E nisso de jogar na rua, eu tava com 13, 14 e eu já comecei a jogar torneios de várzea, como a gente fala, com adultos. Então o Márcio, meu irmão mais velho, são 3 anos a mais, né, do que eu. Então o Márcio com 17, Márcio ficava louco, rapaz, eu não vou deixar meu irmão tomar essas pancadas porque eu era muito magrelinho, né? Não, eu quero jogar. Então eu continuei jogando. Eu acho que pode ter vindo também esse amadurecimento, né, de quando eu chegar, jogar com os mais velhos, né, de poder jogar ali na federação, no Parque São Brás, torneios de terrão e chovendo, e eu, não, aí pronto, bota o menino pra jogar. E aí foi, depois veio aí o retorno pro Bahia em 89. E nesse retorno pro Bahia em 89, eu queria ser jogador de vôlei, Reginaldo. Eu não queria jogar futebol. Eu tava na Associação Atlética jogando vôlei, e jogando bem, por incrível que pareça, né? Claro que a altura para a época não... Eu tenho 1,77 m, né? E aí, Tanferi, que era o meu treinador de vôlei, caramba, esse menino joga bem e tal. E aí eu fazia vôlei no Antônio Carlos, né? Que é a escola ali da Vasta Gama, e estudava e ia jogar vôlei da Associação Atlética. E nisso o Luciano Reis está dando aula de futebol num campo, que antigamente na Associação Atlética tinha um campo gramado, né? E aí foi jogando esses torneios e tal. Aí Bira, que é um grande amigo meu, falou, amigo de Luciano Reis, tem um menino aí que tá jogando direitinho, entendeu? Aí Luciano, não. Aí foi que eu retornei em 89. Aí de 89 para 91, que é o meu primeiro jogo como profissional do Bahia, são 2 anos. Então eu já tinha feito muita coisa na base, muita coisa em 1 ano e meio, 2 anos. Eu lembro de uma história, rapidinho, que eu tava em 90, o Bahia tava jogando semifinal de brasileiro. Era Candinho o treinador. E eu acho que o seu Mota vai lembrar disso aqui, porque o seu Mota acho que deve ter falado, tem um 9 aí que ele tá... Só que era Charles o titular, né? Que ele é mais ou menos assim, né? O estilo assim, né? Que faz muitos gols, né? Só que esse treino, Reginaldo, dos júniores com o profissional, acontece. Nós tomamos 5-0, eu não peguei na bola, Jorginho e Wagner Basílio, a zaga do profissional, e aí Candinho, acho que até falou, não, esse aí não dá. Então esse foi o momento que o seu Mota deu aquela velha dura para levantar, né? Sim. E aí eu falei, pô, será que eu sou isso tudo? Então tem essa duvidazinha, né? Mas sempre me motivando, não, você vai chegar, não só comigo, com todos, né? E pouco tempo depois, eu estava no time profissional. Então tudo é muito rápido, né? Se você também desistir... Só que eu estava com 17 para 18, mas estava um pouquinho mais maduro, né? Em relação a, claro, a 13, 14 anos. Então foi tudo muito rápido, positivamente, porque no meu primeiro jogo como profissional, um amistoso contra a Catuense, eu já faço gol. Quis o destino que Luiz Henrique estava na seleção,
E aí o Luiz Antônio, que era o treinador, falou, ó, Luiz não vai jogar, quem vai jogar é você. Pô, claro que dá aquele frio na barriga. O cara que não sente isso não vai... É. E aí eu saí de casa, era um amistoso, eu saí da Vasco da Gama, fui andando até a Fonte Nova. Esse caminhar, porque não teve concentração, esse caminhar de casa até a Fonte Nova, aí você passou Isso pela aí você cabeça. tinha quantos anos? 17 ia fazer 18. Ia fazer 18, né? É. Então foi assim, me Que senti eu ia- muito bem eu assim tava nessa ouvindo questão isso aqui de e não ter não é medo a palavra, não ter receio. Eu sempre fui muito ousado no bom Pra sentido. jogar. pra Reginaldo, jogar. e- Eu sou time, até hoje, eu sou time do fora do campo, mas dentro do campo era o... E na verdade, Marcelo, uma Entendeu? curiosidade, né, Mota? Eles jogaram a Copa Dente de Leite, ele e Nilmar. Quando ele volta pro Bahia, o nome é Nilmar. Nilmar era o Nilmar era o artilheiro, goleador. que fazia o gol, era Nilmar. o cara, era Porque Nilmar. Nilmar continuou, Continua, entendeu? Nilmar- Nilmar que era o cara. Fica comprovado com isso que ele não teve uma divisão de base até 15, 16 Sim. anos. Ele não teve divisão de base. Como Rivaldo disse, que a minha sorte é que minha rua tinha mais buracos. Rivaldo disse isso, uma frase célebre de Rivaldo. Você jogou em campo de terrão, você jogou descalço, você brincou com a bola, Sim. você não teve ensinamento tático com 12 anos, 13, não teve campo magnético, não teve nada disso. Você teve a alegria de brincar, de jogar, ter coragem. E de forma que Marcelo, uma pessoa de gols incríveis, ele simplificava o gol, porque essa geração nova não pensa. Quando eu vejo alguns atacantes jogando no próprio Bahia e outros clubes, atacantes de área, a gente fica pasmo, né? De ver que a gente tinha jogadores de qualidade. É uma curiosidade que quando eu botei Marcelo nessa seleção minha, eu botei Charles de 10, viu? Sim. E você de 9. Charles é outro diferenciado, né? Diferenciadíssimo. Ô, Mota, De forma você acha... que interessante a carreira de Marcelo, porque Marcelo, basicamente, ele começou a divisão de base no juvenil do Bahia. Ele não jogou no infantil. Então, o infantil não fez falta a ele. O dente de leite não fez falta. Entendeu? Talvez o trabalho que ele adquiriu na rua, nos babas, nas brincadeiras, nas prioridades. Ele não acreditava que ia ser esse talento. Imagina Entendeu? as peladas Então com ele era jogos. feliz e ele pôde brincar, jogou esportes que lhe ajudaram. O vôlei lhe ajudou. Tudo que tinha bola. O baleou, o baleado, sei lá, lhe ajudou. Entendeu? E hoje não tem nada disso. Ainda tem pessoas exigindo mais. Entendeu? Exigindo mais do menino, entendeu? Quando ele não tem nenhuma capacidade, ele não tem nenhuma condição que você adquiriu. Você nasceu com esse dom, entendeu? Você nasceu com esse dom de ser craque. Intervalo da escola Mas você também, estimulou, né? Sempre você futsal, incentivou. todos os professores de educação física sempre colocando bola. Então isso ajudou bastante, porque se for analisar mesmo, eu tive 1 ano e meio, 2 anos de base, né? Desses treinamentos que eu tive, né? Foi Com o tudo muito Luciano, rápido. tudo muito rápido. Então eu sou muito grato E aí também a questão de começar a acreditar. Aí quando eu sempre fui muito simples e objetivo. Um futebol simples e objetivo. Se eu não sabia pedalar, driblar. Então o meu drible era em direção ao gol, tirar e finalizar. E abrir o espaço para os meias, para os pontas, né? Que da época... Então essa facilidade, por isso que o senhor Mota falou, você não sabia se era 10 ou se era 9. Só não era ponta, porque eu não era velocista, mas também não era lento. Eu tinha uma boa velocidade. Mas o que eu tinha, e eu não me importa em falar isso, não é, como a gente fala, não é tirar onda, o que eu tinha muito era o raciocínio daqui. Que sempre vem daqui para cá, né, para as pernas. Então tinha muito isso. Por isso que os meias gostavam de jogar comigo. Eu facilitava o trabalho deles. Na minha movimentação, eu queria bola. E tinha que ter a presença diária. E aí eu sempre era o cara do último lance, do último toque. Eu acho que então que você aprendeu essa movimentação ainda quando garoto, brincando, Sim. Sem pressão. Eu acho que a melhor forma de aprender é essa. Sem pressão. Não é? E hoje nós vemos que
já na base, com 12, 13 anos, antes disso, com 7, 8 anos, existe uma pressão assim, muito grande dos treinadores, da própria família e tudo mais. Então não existe essa questão de brincar, que aos poucos vai desenvolvendo, né, algumas habilidades que são necessárias lá no profissional, mas lá na frente, né, você fala sempre muito isso, né? E eu vi aqui no seu depoimento uma demonstração assim, muito clara disso, né? E uma outra coisa também que eu vi, que você também sempre fala muito, tudo isso aconteceu porque próximo da casa dele tinha um terreno que oportunizou essas brincadeiras, né? Sim. E aconteceu de forma lúdica. Mais adiante esse terreno, e ao mesmo tempo também criou em você uma outra coisa também que eu acho que é muito importante para o futebol, que é a competitividade, mas sem aquela pressão. Você se cobrava para ganhar nas brincadeiras, mas brincando. Né, Ginaldo? A pressão até a gente vai conviver sempre, né? Sim. Eu convivi muito com pressão, mas desde que não seja com 10, 11 anos, né? 8, 9, 10 anos. É criança, tem que jogar, tem que brincar, né? E aí com 14, 15, você já tem que ter essa pressão, né, seu Mota? Desculpa, porque a gente já tinha os Bavis, a gente já tinha os campeonatos, a gente tinha Taça Rio, a gente tinha Copa São Paulo, né? Que a gente tinha que ter, já começar desde de sentir o que é, no caso, o Bahia, né? Porque quando você chega lá, você tem que estar preparado. Cobrança da torcida, da imprensa, jogador da base tem que chegar, já tem que resolver. E o seu Mota conviveu muito com isso, né? Quantos ele não, e a equipe dele não revelou? Se for botar em números aqui, a gente vai falar de um monte de gente. Mas não é só jogar, é jogar também e ter a capacidade para enfrentar, no bom sentido, uma pressão de jogos difíceis, de perder Bavis e ter que sair, né? Uma situação difícil que o torcedor cobra, que a imprensa cobra, que é normal. Essa pressão a gente teve na base, Sim. porque eles sabiam orientar a gente como chegar. Entendeu? Agora você já teve um pouco mais maduro, de certa Sim. forma, né? Isso talvez tenha lhe ajudado. Também, claro que talvez a sua concentração, que eu acho que é extremamente importante para um atleta. Você falou, Regis, sobre o terreno próximo à casa dele, né? Mas esse terreno, além de ser próximo, estava disponível para ele jogar. A coisa que você mais via era criança jogando baba. 2 contra 2, 5 contra 5, 6 contra 5, não importa. Tinha goleiro e back. O baba tinha que rolar. Sabe que hoje, com tanto campo sintético, a gente vê criança jogando, pequena, na idade dele, livre, entendeu? Descontraído. Então falta campo. Falta campo no país do futebol. Faça um giro grande em Salvador, passe por vários bairros e vê se você vê algum lugar com baba de criança. Não tem. Não tem. O declínio do futebol brasileiro, na sua formação e por extensão no seu lado profissional, é uma coisa mais séria do que a gente pensa, porque envolve uma série de coisas. Então, Salvador está numa euforia porque está tendo muito campo sintético. Não tem palco para a criança jogar. Entendeu? E os colégios, a gente vai e cai. Então, o seu exemplo é um exemplo espetacular. Ele não era de driblar, não. Ele falou certo. Não é pedalada, nada disso. Cruyff diz, no futebol, o difícil é ser simples. Ele, inteligente. Se desse para dar meio toque, ele dava. E Simão. eu não sei se o forte, hein? Simão também. Simão. Quer dizer, a visão dele, a rapidez e a simplicidade. A tomada de decisão de Marcelo sempre era correta. Ser 10 com ele é uma maravilha. E o 10 se sentia agradecido e retribuía. Então ele jogou com grandes meias. A maioria canhotos, entendeu? Mas jogou com grandes meias, inclusive no profissional. Então, a importância de um 9 que pensa e a importância de um meia que pensa também. Então, o verdadeiro futebol brasileiro foi o que Marcelo praticou. Entendeu? E ele tem que agradecer. Um bocado de gente. Não é só Mota, Luciano Reis, não. Os treinadores que conviveram com ele, o pai, deu toda essa permissividade, apoio, entendeu? Então, se ele jogou vôlei, entendeu? Se ele brincou de uma série de coisas, sempre teve o apoio da família. E isso também é muito importante. Mas vamos lá. Diga uma coisa, Marcelo.
E quando é que aconteceu essa situação de empresário na sua carreira? Como é que surgiu a figura do empresário? O empresário veio... Deixa eu ver... Eu sou o primeiro jogador da Antônios, com o Guga, com o Tilemon. Eu acho que fez 30 anos ano passado, acho que foi 92 ou 93. Né, que teve... Sim, 93, porque eu lembrei de uma história aqui na Copa São Paulo de 92. O senhor Mota vai lembrar desse jogo, o senhor ainda estava com a gente depois que o senhor foi pro... Você fez 3 gols. O senhor foi pro Vitória depois. Aí nesse jogo da Copa São Paulo, o Vasco foi campeão, eu fiz os 3 gols. E nesse jogo o presidente estava, Maracajá estava assistindo esse jogo. E eu não sabia, ninguém sabia que ele estava. E aí eu tô no vestiário. Aí o senhor Mota fala, o presidente quer falar com você e tal. Presidente, todo feliz, né? Fiz 3 gols. Assim que chegar em Salvador, é para seu pai e sua mãe lá na sede, na Boca do Rio, ou na sala dele, no Fazendão, não lembro, que você vai assinar o primeiro contrato como profissional. Aí eu desabei, né? De felicidade, de emoção. Então aí não era ainda Antônios, aí foi meu pai, meu tio. Minha mãe não participava muito dessa situação. E aí eu fiz o primeiro contrato com o meu tio. E meu tio Manuel, muito amigo de Guga também. Aí veio essa situação. Manuel, aí veio aí em 93, já começou a estar com o Antônios, que foi assim, até hoje a gente tem uma amizade muito grande. Tilemon, muito importante na minha vida. Guga também, sem palavras, né? Aí começou o Antônios, né? Devagarzinho ali, aí veio o Wesley, veio outros jogadores. E assim, a importância é muito grande, porque tem muitos jogadores ou alguns que falam assim, eu mesmo jogo, eu resolvo o meu contrato. Mas depende muito, porque você tem que focar no jogo, no campo, no treinamento, no dia a dia. E eu assim nunca fui muito ligado também assim, claro que a gente precisa do dinheiro, né, para poder ajudar a família, para poder ter a sua vida e tal. Mas eu nunca fui muito ligado, eu queria jogar. Quando avisava você vai ganhar tanto, então beleza. Onde é que eu assino e pá, confio em vocês. E eu sempre fui muito assim na minha relação com o empresário. Depois praticamente não teve mais, né? Depois que eu fui para Santa Cruz, eu já estava com 34 anos. Aí terceirinho ainda fui lá resolver com vocês, né, a questão do Atlético Paranaense, porque sempre aparece, né, algumas situações. E então Antônios foi muito importante na minha vida, até hoje né, o maior orgulho da história que eu tenho com eles, de ser o primeiro jogador, né, que deu certo, assim, que conseguiu ter sucesso. E Antônios é gigante, né? A questão não só profissional, mas das pessoas que trabalham lá também. E essa história do Santa Cruz foi engraçada, se pudesse contar depois, porque eu era um ex-jogador em atividade, né? Ninguém queria o Marcelo Ramos, que faz parte, né? Eu tive uma passagem da lesão no Corinthians, fui pro Vitória, não fui tão bem, isso acontece, fui para Medellín, e lá em Medellín eu tava fazendo muitos gols, e aí voltei pro Brasil, e aí o telefone não toca, né, João? Aí eu fui pro Santa Cruz, Givanildo, para ser rápido, né? Givanildo, pode vir, agora é assim. E aí eu desandei a fazer gols no Santa Cruz, com 33 anos, e estava pensando em encerrar a carreira. Você vê como a cabeça do jogador, se você não estiver bem, né, que tudo é a cabeça mesmo. E aí eu fui artilheiro do Pernambucano com 14 gols, e com 15 rodadas da Série B, eu já tinha feito 10 gols, seu mano. Quer dizer, em setembro já tinha feito mais de 20 gols, 24 gols. Foi aí que apareceu a situação do Atlético Paranaense. Para quem não queria, Marcelo Ramos, ainda voltei a jogar a Série A pelo Atlético Paranaense. Mas isso tudo faz parte, né? A vida, de um modo geral, não é só alegria, não é só vitória. Torcedor do Bahia, eu falo vitória porque vocês falam triunfo, né? Mas é a questão da vitória, né? De você vencer, né? Então, isso tudo faz parte. E é bem fato isso aí, nos momentos difíceis você consegue... Não, eu vou mostrar que eu ainda consigo dar um caldo, né, que a gente fala, dar conta do recado. Então, quanto mais duvidavam de mim, mais eu me motivava. A motivação do campo, do dia a dia, da preleção, do treinador, tudo isso é importante. Mas a sua motivação pessoal, ela
só você consegue tirar. E a sua disciplina também, né? Porque É. você, de qualquer forma, você teve a disciplina de cuidar do seu corpo. Sim. E um atleta, acho que desde o início isso é extremamente importante, né? É a ferramenta de Assim, trabalho. Reginaldo, assim, eu sempre digo que sempre gostei de sair, sempre fui né, tive meus momentos de empolgação, que isso é normal. Normal. Mas assim, tipo, ganhou, dá pra dar uma saída, sai. Se não tiver jogo, tipo assim, vai ter só no domingo. Perdeu, velho, fica em casa. Entendeu? Fica em casa e ainda agradeço também, né? Porque joguei numa época que a gente podia, né? Tá no shopping, tá numa situação, né? Mais de divertimento com a família. Né? Hoje em dia a gente sabe que é muito complicado, né? O cara tá às vezes num lugar e é uma foto, é uma coisa que complica, mas eu sempre fui muito disciplinado. Os meus momentos de lazer também eu gostava de me divertir. Mas quando eu chegava no campo, eu treinava, eu me dedicava, entendeu? Porque eu acho que a gente tem uma vida, né? E os jogadores realmente têm uma vida que não é fácil, para muita gente é fácil, porque acho que todos ganham milhões, todos ganham dinheiro pra caramba, né? E não dá, você vê a temporada aí dos jogadores de hoje, eu cheguei a jogar 80 jogos no ano, mas viagem, tudo isso faz parte. A gente sabe que o Brasil é enorme e vai ter que viajar mesmo, vai ter que jogar o Campeonato Baiano, vai ter que jogar a Copa do Nordeste. Quanto mais competição, melhor. A gente sabe que o treinador ele tem que ter uma equipe, né, para poder, né, deixar o cara inteiro. Às vezes você chega numa idade, tem que jogar certos jogos. Mas assim, eu acho que tudo isso foi importante na minha questão da disciplina e da dedicação. Eu acho que se eu me tornei um grande jogador, vamos dizer assim, um grande centroavante, foi porque eu me dediquei também. Treinava muito, finalização, movimentação, tudo. O treino físico eu só treinava até onde o meu limite ia, mas não ficava de fora. Então, assim, eu acho que tudo, as pessoas, né? Os treinadores, os treinamentos. Então, tudo isso foi muito importante, assim, nessa questão da minha formação também. E, obviamente, o seu Mota tocou a questão dos meus pais, né? Da educação de casa também era super importante em relação a tudo isso. O Mota Marcelo falou logo no início que ele participou de várias preliminares. No passado tinha isso, né? Era muito comum, né? E isso foi a introdução para chegar no profissional já mais preparado, eu acho que psicologicamente, né? Porque até eu vejo algumas pessoas falarem muitas vezes de algum irmão de um jogador profissional, o irmão de fulano de tal jogava mais do que ele. Isso é muito comum as pessoas falarem, não é isso? Mas o jogador, o futebol amador é uma coisa e o futebol profissional é uma outra situação. Você tá ali numa partida, você vai ter ali 60 mil pessoas, 70, 80 mil pessoas na hora de um pênalti torcendo para você errar o pênalti, se você estiver jogando no campo adversário. É um jogo totalmente diferente do jogo normal, né? Sem pressão nenhuma, não é isso? Você acha que está faltando isso hoje para a base, esses jogos mais competitivos, de preliminares, com a presença da torcida? Claro, Regis. Quando a gente estava no Vitória, o calendário não contemplava o ano inteiro jogar. Então, um semestre você disputava o campeonato, que era mais longo, não é o campeonato apressado que tem hoje. Você tem um campeonato sub-20 3 meses e 9 meses. Então, o Vitória, a gente conseguia disputar a Taça Estado da Bahia. Profissional, a gente botava o sub-20 para jogar. A gente inscrevia os nossos times de base para disputar campeonatos municipais. Entendeu? Para jogar contra adulto. E principalmente as categorias pequenas faziam intervalos e jogavam nas preliminares. Então o que o Marcelo falou é importantíssimo. O segundo tempo de uma preliminar de Bavi já tinha 70 mil pessoas, 80 no campo. Então se acostumava. Por isso que eu falo que o declínio do futebol brasileiro parece que combinaram. Vamos lenhar o futebol brasileiro, pronto. Aí política, administração, federação, tudo isso. Não, mas por que não ter preliminar? Para não estragar o gramado. O gramado do Parque Antártica está uma maravilha. Estrague com preliminar, com seu fruto. Não, mas estraga com shows. Entendeu? Eu vi alguém dizer que fazer campo sintético tem hora que não se torna... O show não é de futebol, é o show de música. Entendeu? Então, qual é o argumento de não ter preliminar?
do campeonato não seguir exatamente a mesma tabela. Economia. Tem uma série de argumentos para estragar o futebol. Então, preliminar, importantíssimo. Hoje, a torcida não sabe o nome dos seus ídolos. Como antigamente, o jogador infantil, juvenil de destaque, a torcida sabia o nome. E de forma que isso aí é mais uma das coisas que prejudica o futebol. O futebol brasileiro está sendo prejudicado por uma série de coisas, Reginaldo. Uma série de coisas. E você vai somando. Entendeu? E de forma que essa de não estragar o gramado. O gramado da Fonte Nova, outro dia, dava. Entendeu? Então, o gramado ser mais usado que Pituaçu. Pituaçu é um fenômeno. Baba! 200 jogos por semana e ele está sempre bom lá. Tem que trazer essa pessoa para o Parque Antártico, para a Fonte Nova. A gente até entende a questão, né, do gramado que você e tal. me deu a palavra, vamos continuar sobre base, mas lhe perguntar sobre a experiência de Marcelo como treinador do infantil no Bahia. Importante, vai falar sobre ele isso. Recebeu um convite e foi para o Bahia. E parece que por economia, não sei o fato, na hora que o Bahia parece que caiu para a segunda divisão e teve que fazer contenção de gastos. E aí tomam uma série de medidas, inclusive reduzir pessoas da base. Bastava reduzir 2, 3 jogadores do profissional e dava uma economia enorme. Entendeu? Mas tiraram o Marcelo Ramos, entendeu? 5º maior artilheiro, entendeu? Pisaram na bola e tirar Marcelo Ramos. E um jogador que podia ensinar, claro que ele está começando. Depois nós vamos tocar aqui em Felipe Luiz. Vamos registrar esse exemplo maravilhoso que ele deu, recusando ser coordenador da CBF para ir ser um treinador juvenil. Isso é lindo, isso é bonito. Ele não pensou no dinheiro. Ele pensou no lado da formação no dele. Projeto. Ele precisa aprender, no projeto de vida dele. Então, Marcelo, você que o Bahia agradeceu a você por você ser o 5º maior artilheiro da história, e eu já elogiei o Bahia várias vezes por ajudar a Beijoca, entendeu? Que foi outro monstro sagrado, 9 maravilhoso. Gigante. Não dava para você ser mandado embora por contenção de despesa, que você tinha muito a dar à garotada do Bahia. Nesse ponto, eu vou rapidinho da questão, 30 segundos da questão da preliminar. Eu estava semana passada, Bahia ganhou de 5. Aí os torcedores vêm bater foto e tal, aí o cara tocou nesse assunto, um torcedor, poxa, era tão bom quando tinha preliminar, a gente já sabia que o Marcelo Ramos que ia jogar no profissional, Marcelo na época, né? O Wesley, Jean, porque a gente via esses meninos aqui já na preliminar, hoje não tem mais, por causa do gramado, tocando nesse assunto, né? A questão de preservar o gramado. Poxa, hoje tem jogo de novo 7h15. Será que jogar 90 minutos, claro, né? Dependendo da situação do tempo, se estiver chovendo ou não, a gente entende. Vai estragar, começar a jogar 4h30 da tarde e o torcedor que pode ir lá ver o menino do Sub-20, o menino vai ficar doido, ele vai jogar um campeonato, ele vai fazer um jogo que ele vai estar junto com a torcida, né? Porque vai marcar um jogo em Pituaçu, poucas pessoas vão ver essa galera, essa garotada. Então assim, claro que são outras épocas, né? O senhor trabalhava muito para que a gente jogasse as preliminares, o senhor e toda a sua equipe, né? Para que a gente pudesse jogar, não só quando tinha Bavi, se tivesse um Bahia e Flamengo e pudesse jogar algum jogo amistoso, mas o gramado da Fonte Nova não era, podia nada. Era ruim assim, o gramado na época, muito alto, pesado, e ali que a gente sobressaía, porque quando pegava um campo bom, aí a gente deitava e rolava. Isso era extremamente importante no processo de formação. Extremamente importante. Eu digo para mim, repito, para mim foi muito importante. Já adorava jogar com o estádio cheio, porque já fui acostumado desde 15, 16, 17 anos jogar. Na questão do convite para ser treinador, eu fui pego assim de surpresa. O senhor Mota tocou numa palavra antes aqui, porque foi um grande erro meu de ter parado de jogar em 2010 e falar assim, não quero ver bola. Da mesma forma que eu gostava de bola, eu falei, não quero ver bola na minha frente e tal. Aquela questão que você toma uma decisão, não quero mais ter contato, né? Tudo isso é o momento que você está passando, né? Na cabeça. Como é que eu, com a história que eu tenho, que eu tive, eu queria me afastar do futebol? Muitos fazem isso. Grande erro.
Grande erro. Então eu fiquei sem dar entrevista, sem aparecer na mídia, sem ir bater baba. Quer dizer, eu estava com 79 quilos quando eu parei de jogar, bem. Em um ano eu fiquei com 89. Então toda é a questão da cabeça de você, não quero mais futebol, não quero saber. Então, enfim. Veio a questão do Bahia em 2020 para ser treinador. Paulo Isidoro me ligou, grande companheiro de ataque no Cruzeiro, um grande jogador, com uma história maravilhosa também. Que o Bahia estava pensando em colocar um ex-atleta, um ex-jogador no Sub-13. E Paulo tinha ido para o Sub-20. E aí ele falou, não, Marcelo. Quando falou Marcelo, eu recebi a ligação, não, vem, então claro que eu quero. E aí, isso é março, 8 de março de 2020. E aí eu vou, me apresento e tal, converso com os meninos, não, eu quero, agora vai ter toda uma equipe com você, né, para montar os treinos, eu sei que é uma experiência nova, né, e realmente eu tive alguma dificuldade em relação a isso, né, porque, como eu falei para o seu Mota ali, eu só queria ver só os atacantes, então você é treinador da equipe, né. Então eu tive 15 dias de treino de campo, veio a pandemia, e aí eu fiquei em casa, como todo mundo ficou, com várias reuniões, cursos, né? Não fiz o curso da CBF, porque inclusive esse foi um acordo que o Bahia iria arcar com essa situação, né? E aí eu fui, beleza, o ano todo de 2020 ali, reunião, finado Amadeu, com grandes treinadores, pessoas de fora, pessoas do Cruzeiro, entendeu? E aí voltou no final do ano, continuei trabalhando, me aprimorando, às vezes pensava, poxa, isso não é para mim. Eu acho que eu sou mais um observador técnico, eu acho que eu sou mais um auxiliar técnico. Então eu ficava nessa dúvida, porque eu queria o trabalho de campo, eu ficava muito focado nos atacantes, né, como eu falei aqui. E aí veio 2021, treinamento pra caramba, o pessoal montando os treinos, aí vieram as competições. E aí o que eu tinha muito, Reginaldo, o vestiário, né? Sim. Aí vinha tudo na minha cabeça com os meninos. E aí eu tinha que me controlar muito, porque eu sou um cara muito emotivo, porque aqueles meninos de 13, 14, eu me via, né? Na época que eu tava, né? Naquele momento. E aí eu chegava, poxa, aí me emocionava. Aí tinha que ter o equilíbrio e tal, porque eu falava, tipo, às vezes falava, pô, vocês têm tudo hoje, o que eu não tive. Então são coisas que você ia, né, amadurecendo e às vezes cometendo erros, mas enfim, era emoção. E aí a gente conseguiu vencer um torneio, eles fizeram um teste comigo, né? Colocaram o Sub-15 do Vitória contra o Sub-13 do Bahia. Foram 3 jogos. Um torneio, né? E aí a gente ganhou no Barradão o primeiro jogo. E aí eles falaram depois que o vestiário foi super importante, a minha pré-eleição também. Fomos pro CT de Dias Dávila, empatou 2-2. O primeiro jogo foi 1-0. Se o Vitória ganhasse, de 1-0 ia pros pênaltis. E aí, eles falaram assim, no terceiro jogo, eu acho que eu vou colocar a Takshita, né? Pra poder comandar. Aí eu fiquei sabendo, né? Então aí também, assim, todo respeito, a Takshita é um monstro, né? De base ele já tem 500 mil anos, né? E aí eu peguei e falei assim, falei com o Daniel na época, pô, Daniel, agora que chegou na hora boa, eu vou comandar. Não, claro, pô, é isso que eu queria escutar de você. E aí a gente tava tomando 2-0 do Vitória no Barradão. Aí veio a guia assim, se perder hoje eu caio. Aí disse que não, é você que vai comandar. Pronto, eu comandei o time, que foi um dos maiores, assim, orgulhos que eu tive, né, de conquistar. Coisa de Bahia, a gente fez o 2-1 aos 40 minutos e empatou aos 46. Justamente o gol de Pablo, um jogador que eu pegava muito no pé dele, no bom sentido, de movimentação, E aí, o meu intervalo ali, que foi super importante. Resumindo, eu ganhei muita experiência em relação a esse lado da base, né, de lidar com os meninos. Fiz estágios sub-15, 17, sub-20, o time de transição, com Dado Cavalcante no profissional também, conversava com o pessoal do profissional. Mas assim, aí veio essa decepção, né? Eu fui bater um baba lá em Vilas, fui convidado pelo pessoal da base, e aí o treinador do Sub-15 estava lá.
E aí eu bati o baba, os caras, pô, o cara é diferente, joga pra caramba com 50 anos e tal. E aí Takeshita foi e tocou no ponto. Imagina, a gente tá em 2024. Se você tivesse continuado, olha como você estaria hoje. Então essa decepção para mim foi muito grande dessa questão aí, política, do presidente. É. Porque o meu custo não era alto. Não. Não Sem era. dúvida nenhuma. Não era. E vou ser bem sincero, eu tava até pagando para trabalhar, porque o imagina. treino era longe, É. entendeu? E acho que faltou muito respeito. Ah, se ele não tá preparado ainda, pô, me deixa mais um tempo então. Ele tinha obrigação de... E aí Takeshita foi e falou De assim, fazer se essa você preparação. tivesse hoje, olha como você estaria como um treinador. Ou com qualquer função dentro do clube. Lógico, claro. Aí eu peguei e falei assim, aí o treinador do Sub-15 falou assim, Marcelo, eu quero que você vá um dia no CT, conversar com os meninos. Eu falei, na hora. Porque eu poderia falar assim, o Bahia me mandou embora, só que o Bahia é minha vida, eu falei pra ele. O Bahia é minha história. Na hora que você me chamar pra conversar com os meninos, o que eu faço também, né? Viajo bastante, graças a Deus, o ano passado viajei muito, pra conversar, dar uma palestra, contar a história, né? E eu gosto muito dessa idade, né? 13, 14, 15 anos, porque... Estava com algum projeto de estúdio, de trabalho de formação de garotos? Não, a gente vai tocar no assunto que esse ano, dona Marinalva tá ali, a gente vai montar uma escolinha, com fé em Deus, para esse projeto aí de sair já em 2024, né? E levar pro seu Mota. O seu Mota vai me dar umas orientações também, essa visão de águia. E essa ideia desse ano já montar mesmo ali a escolinha, porque é o que eu gosto. O que eu gosto é de sentar e conversar com os meninos, de repente pode não ser a parte técnica, mas de mostrar para eles que o treinador falou para mim, poxa, os meninos têm que ter sangue no olho, né? A forma que ele falou para mim. É essa emoção que eu quero que você passe para eles. Essa vontade de jogar. Pô, eu gostei pra caramba quando o cara falou isso pra mim. Essa vontade de jogar no Bahia, de ter o que eu tive, entendeu? Eu quero minhas etapas, mas eu quero um dia jogar na Fonte Nova, eu quero viver o Bahia. Apesar de ter sido torcedor do Vitória até os 12 anos, né? Aí fui com 13, aí não tem como. Aí o Bahia... Então eu falei pra eles, vou na mesma hora. E não vou cobrar nada, porque não vou cobrar, entendeu? Porque eu quero passar isso pros meninos, falar, né? O que é o Bahia e realmente... E claro que eles devem escutar isso lá dos treinadores, das pessoas até preparadas, né? Para poder passar isso para eles. Mas a questão de viver o Bahia, eles têm que viver intensamente. Bahia e qualquer outro clube, né? Tô falando do que eu vivi de base. Mas foi uma experiência muito, muito, muito bacana. Mas eu fiquei muito sentido por essa questão de ter mandado embora. O time caiu, e aí o que é que vai afetar lá numa iniciação, né? Nada. Porque eu teria mais 2021, 2, eu teria mais 2 anos aí. Olha como o meu amadurecimento como certeza, base, eu não estou falando profissional. Porque eu fiz uma visita ao Cruzeiro ano passado, eu tive uma conversa, eu, Nonato, lateral esquerdo, nós fomos campeões da Libertadores, com Paulo Autuori. E ele falando justamente isso, né? Vocês têm que estar, vocês não podem se afastar. Não. Vocês se afastaram, agora é mais difícil de vocês estarem dentro, né? Porque a culpa é de vocês. Mas dá pra se reaproximar. Mas dá sim, dá demais. É possível, aí ele falou assim, totalmente. ó, eu não aguento mais. Ele pegou o Cruzeiro. Desculpa estar me alongando. Ele pegou o Cruzeiro nos últimos jogos como treinador. E ele tem 67 anos. Ele não quer mais estar no campo. O que Paulo faz, Autuori, seu Mota sabe, ele é um gestor, ele é tudo. Sim. Entendeu? Se preparou para isso. Então ele faz a parte fora do campo. Então ele quer dar oportunidades para outros, né? Que tem que dar. Mas foi muito, muito legal, muito bom essa experiência de lidar com os meninos e saber que tem 2, 3 lá que estão fazendo muitos gols, que tá, né? Del, que é um sergipano, Pablo, que estão evoluindo, e o pessoal falou, graças às suas orientações, né? Nós tínhamos nesse time aí um atleta chamado Ítalo. Ítalo, sim. Que depois foi dispensado, hoje está no Vitória. Inclusive, até aproveitando esse momento, falando sobre campo sintético, eu vi uma entrevista de Lucas Moura, recentemente, ele fazendo crítica aos campos sintéticos, né? Falando que entende, mas é um prejuízo para o jogador, fisicamente. E como empresário,
eu tenho observado isso na base, Mota. Esse Ítalo, é um garoto novinho. Ítalo é que ano, Rivali, né? 08. 08, lógico, 08, 15 anos, 16 anos. Ele fez uma ressonância, tá levando para o médico, hoje ele tá no Vitória, para dar uma olhada no joelho dele, sabe? Menisco e um estiramento no LCA, no ligamento. Só que ele já fez uma cirurgia no Bahia no esquerdo, quer dizer, um menino de 15 anos de idade, entendeu? Então não tem o que ver, o impacto no campo sintético é um outro campo. Para essa garotada mais nova, não sei, e considerando que se trata de futebol de alto rendimento, porque a gente não vai falar que futebol de alto rendimento é só no profissional, não. Esses garotos estão no processo de formação, eles não são crianças, eles são crianças, mas estão sendo tratados como profissionais. Sim. Entendeu? A legislação que faz simplesmente aquele contrato de formação é uma forma de burlar na realidade, mas eles são profissionais, acho até isso errado, entendeu? Sim. E dentro de campo eles têm que trabalhar como profissionais, estão sendo solicitados, inclusive fisicamente, sabe? Como profissionais, e aí você vê. Também lá no Vitória, uma outra situação, não estou falando mal do Vitória, é uma contestação. Um outro atleta, 2008, segunda cirurgia de joelho. Então, é coincidência? Então tem que dar uma verificada, tem que ter um cuidado para observar se essas categorias menores, porque nós vamos trazer aqui oportunamente preparador físico para falar alguma coisa sobre esse assunto referente à base. O guri, ele já tem a formação muscular, de cartilagem, o suficiente para aguentar os esforços que hoje estão sendo feitos, sabe, Mato? O fato é o seguinte, hoje a gente está vendo um menino de 14, 15 anos já com 2 cirurgias de joelho. E eu fico imaginando o senhor Mota, com o trabalho que o senhor faz, que inclusive meu filho, Pedro, né, treina lá com o senhor, naquele campo ali do ET, porque me dá dó, assim, a gente entende já porque do campo natural, de manutenção, de custo, mas pelo menos dá uma melhorada, cara, porque aqueles meninos treinando naquele campo, aquele trabalho que o senhor faz, né? Ralar, vai ralar no campo, no terrão, como eu ralei tudo, eu até brinco com o Pedro, né? Chega com o joelho ralado, fala, se jogador não ralar, o joelho não Pedro, ralar, não vai, né? Então, assim, a gente entende a manutenção, inclusive esse campo da escolinha que a gente, com fé em Deus, vai tocar o projeto, é um campo de grama natural, né? A gente sabe que Salvador é calor, que praia é quente, mas a minha opinião, minha humilde opinião, eu acho melhor você ter um pouquinho de grama, né, um pouquinho aqui, do que o próprio sintético, que não seja de uma qualidade. É melhor você treinar um menino ali, sim, sem dúvida, porque, sei lá, é complicado. Então, manter o campo de grama natural seria o ideal. Os caras profissionais estão reclamando do campo do Palmeiras, né? É uma arena. E imagina um menino em formação. Então, o campo de grama natural seria na ideal. verdade, Marcelo, não é só na formação, como você falou. Sintético, se você pegar as grandes ligas do futebol mundial, ninguém tem sintético. A Premier League tem algum campo sintético? Não. Espanha? Não. França? Não. Porque não é o ideal. Você viu o garoto que o Palmeiras contratou agora do Cruzeiro, o atacante? Foi jogar lá, rompeu já o ligamento. Então, assim, sintético é para batedor de baba. Você viu a Taça São Paulo agora? É para vender vários campos sintéticos. O campo que o Vitória jogou contra o Ibrahima é impraticável, entendeu? Então ali com certeza você vai criar um desgaste maior nas articulações, na musculatura do jogador. É o que Mota está falando, está acontecendo várias coisas erradas que está dando esse resultado negativo no futebol brasileiro. Você não pode abdicar a grama natural. O campo sintético, eu acho que todo CT tem que ter um campo sintético. Chega no CT do Atlético Paranaense e vários clubes. Isso, você tem que ter. Cruzeiro tem. Porque o Brasil não faz manutenção boa nem nos campos de jogos. O Maracanã vive com problema. O maior estádio do país, o mais tradicional, ele tem problema. E você tem dia de chuva, você tem uma série de coisas. O campo sintético ele é útil. Mas não para ser
prioridade como hoje, tá? Só se fala em campo sintético. Entendeu? E de forma que você tem que ter os campos de grama. E até um campo de terrão, como o João Paulo está fazendo no Palmeiras. Está voltando. Então, isso aí é uma coisa mais profunda, porque envolve saúde, envolve cirurgia, entendeu? Envolve contusões e em idades mais reduzidas. Mas a gente sabe que é um custo alto você manter 6, 7, 8 campos. E a gente vê, o próprio Vitória teve problema nos seus campos de grama natural. E o Bahia também está tendo problema de manutenção. Os gramados não estão bons, entendeu? Porque às vezes as drenagens não são feitas direito. De forma que no país de futebol o problema não é só o jogador, não. São os palcos também, são os campos. Porque você vê o bicampeão brasileiro, o campeão brasileiro, entendeu? Brigando e dizendo que vai sair do seu estádio, que só joga se consertarem o gramado. Então isso aí é uma coisa assim, séria, porque está tendo uma febre de campo sintético. Eu posso dizer que eu tenho conhecimento, tenho 6 ou 7 campos novos sintéticos a inaugurar nos próximos 60 dias em Salvador. E é claro que a comunidade precisa. Né? Isso é uma coisa até para se debater. A comunidade é quem menos usa o campo. O campo é usado por pessoas fora do bairro, entendeu? Então, isso aí é uma coisa realmente tem aumentaram que os casos de rompimento, de ligamento cruzado, de cirurgia de joelho, aumentaram com os campos sintéticos, sim, com certeza. Eu acho que para a garotada teria que ser repensado bastante essa questão do você usar, como você falou, eventualmente como sendo um artifício para um período chuvoso ou em uma determinada atividade, sim, mas no geral... Dia a dia, treinar direto, entendeu? No campo sintético. A Rivelino trouxe aqui uma informação importante e é totalmente... As grandes ligas, a intenção desses jogadores é jogarem nas grandes ligas, não utilizam o campo sintético. Por que você tem que... Quando eu estava, Reginaldo, desculpa, quando eu estava no Bahia, a gente treinava naquele campo do Atlântico, o seu Mota deve conhecer, sim, que é gramado ali. Realmente quando chovia era alagava, muito... Alagava era bem tudo, baixo. Da drenagem, igual o seu Mota falou da drenagem. Hoje o Bahia, a iniciação... treina no Clube de Vilas, sim, que tem campo sintético, reduzido, só site, mas tem um campo lá no fundo que ele é grama natural. Ele não tem as dimensões de um campo profissional, mas pelo menos tem a parte também do campo da grama natural. O sintético ele tem que ter, então, a gente não está falando aqui, né? Tem que tirar o sintético também, porque não vai acontecer isso. Mas o dia a dia, treino direto, igual o seu treina lá, realmente é muito desgastante e perigoso, né? Muito perigoso. A gente está chegando aqui no final. Quero agradecer a Marcelo pela presença, foi um prazeroso. Você é uma pessoa muito querida no meio. Falamos isso de Rodrigo, isso não é clichê não, na verdade estamos falando de duas pessoas que são diferentes. Uma pessoa muito humilde, muito receptiva, a gente fica feliz quando a gente recebe uma pessoa dessa. Quando o Mota ele fez o convite, imediatamente você aceitou, se colocou disponível. E eu creio que o sucesso todo que você conseguiu na sua vida tem a ver, justamente como o Rivelino falou, com o seu jeito, com sua forma. Você é um grande goleador, sem dúvida, mas tem a ver também com o seu extracampo, com essa facilidade de você criar essa ambientação que lhe permitiu aí você ser esse grande goleador que é. Então, parabéns, Marcelo. A gente fica feliz em tê-lo aqui. Em outra oportunidade a gente vai ter aqui fazer esse chamamento aí a Emerson Ferretti, que hoje é o presidente do Esporte Clube Bahia, né, para que oportunamente corrija. Eu sei que não depende necessariamente de você, Emerson, porque tem a Bahia SAF, mas você tem força também. Corrija essa injustiça que foi feita aí com o Marcelo Ramos. Ele não está me pedindo para falar não. Não, Emerson Entendeu? Mas é gritante, todos que somos do meio sabemos que o que foi feito foi uma grande justiça com o Marcelo, porque ele é grande, como o Bahia também é grande, então os dois grandes têm que estar juntos. Imagina a responsabilidade de Emerson, né, como ex-atleta ou ex-jogador. E ídolo também. Esse sim é um cara que se preparou, tanto dentro como fora do campo, para poder
estar onde ele está hoje, ser presidente do Esporte Clube Bahia. Então esse é um cara que a gente tem que respeitar. Sim. E além do ser humano que é, você vê poucas pessoas também, né? Falar do caráter de Emerson. Emerson é um cara que ele vai estar sempre olhando, né, o ex-jogador, o ex-atleta. Sim, tenho certeza disso. Ele é um cara que não tem a dúvida disso, só que a gente sabe que é muita coisa que envolve, né? Bahia é o Grupo City, mas se você puder trazer esse cara aqui, ele é um cara assim fantástico, inteligentíssimo, preparadíssimo, e eu fiquei muito feliz quando ele ganhou aí, conquistou a presidência do Bahia, porque era um sonho dele e já tinha sido presidente do Ipiranga. Mas é um cara super preparado e... Já foi convidado para vir e confirmou que vai estar aqui com a gente em breve aqui. Ele está se organizando, né? Que é uma fase no mais, ele vai estar chegando. Mota, suas últimas palavras aí para... Agradecer a Marcelo e dizer que eu me senti também indignado quando você foi comunicado que não continuaria mais. E uma instituição como Bahia, clubes como Bahia e Vitória... tem que formar seus profissionais. Clube como Bahia e Vitória tem que formar profissionais de todo tipo, dentro e fora do campo. Sim. Hoje eu vou fazer uma alusão aqui que o Santos hoje tem 2 fisioterapeutas que trabalham no profissional. Foram 2 profissionais formados, que você conhece, entendeu? Jajal e Marcão. Sim. Entendeu? 2 pessoas de cor, pobres, Sim. que batalharam, tomaram o curso, eu fui fazer. Então, ficaram profissionais de formação do Bahia na iniciação que não tem sua capacidade. Você saiu porque, na hora da economia, o pessoal vai tirar os dispensáveis. Uhum. E você, a sua prática só, por si só, já garante você um grande treinador. Lhe municie de informações. Sim. Será que tem gente lá que sabe? Municie com informações. Entendeu? Acrescente a você subsídios, como o Felipe Luiz está fazendo. Sim. Ele foi e a obrigação do Bahia é lhe acrescentar. Dizer que o futebol, você tem que desenvolver a individualidade, que o futebol tem que ser das partes para o todo. E não do todo para as partes, como está se trabalhando hoje. É tão simples o Bahia lhe ensinar, vai lhe ensinando e você vai se tornar um grande profissional. E tudo que você fizer com o Bahia é com amor. Me formou porque como você atleta, foi um exemplo. me formou. Então, por que não formar, né, nosso, um profissional agora. Nosso atrasado, mas nossa solidariedade. Futebol. Nossa solidariedade, obrigado. Você acrescentou muito. E é pena, eu brincando com seu filho, você não precisa jogar 20% do seu pai. Tá vendo a pressão? Jogue 10 que é titular absoluto. Reginaldo, seu Mota, assim, eu só tenho a agradecer, porque na hora que ele falou comigo, e assim, não tem como não vir, né, fazer o erro que eu cometi no passado, né, de desaparecer, sumir. Cada vez mais eu vou estar porque eu sei que uma palavra minha, sei lá, alguma coisa da minha história vai acrescentar muito, principalmente que a gente veio falar de base, né? Eu sei que a minha época também tinha isso. Eu sabia quem era o 9 do profissional. A gente não tinha essas informações de celular, então o que eu peço muito dos meninos, não só no Bahia, mas no modo geral, procure saber quem é Bejoca, quem é Marcelo Ramos, quem é Charles, quem é Wesley. Porque às vezes às vezes vai chegar aqui, vai querer falar com vocês e vocês ficam perdidos. Pô, quem é esse cara aí? Pô, quando tu vai ler, esse cara aí é o 5º, é o 6º maior artilheiro, é o cara que... Entendeu? Mas enfim, muito obrigado pela participação. Assim, eu volto, né, melhor, né, do que eu cheguei, porque é sempre bom estar aprendendo, né? Aprendendo futebol e aprendendo tudo, né? O cara que se sente dono da razão, ou a pessoa que se sente... Não dá para minha resenha, entendeu? Então, cada vez mais, né, aprender e com o senhor, então, né, com as pessoas que estiveram ao meu lado, foi isso que eu fiz muito. Melhorei muito, né, falando, conversando, porque eu praticamente não falava nada, eu só queria jogar e observar o que os treinadores falavam, o que o seu Mota falava, mas a gente sabe que precisa evoluir nessa questão que o senhor falou de se preparar. Eu sei tudo isso aí, espero... poder contribuir de alguma forma, porque
modéstia à parte, a história é gigante, né? Muito gigante. Muito. Pelo menos os números mostram isso, né? Pô, sua história é inquestionável. Iva, Marcelo é boa resenha, né, Mota? Marcelo é Boa. um cara assim sensacional e Obrigado. você tá certo, você tem que estar no meio. Futebol precisa de pessoas como você, cara do bem, cara que está disposto, mesmo com toda a sua história, disposto a aprender. Então você tem que estar dentro. Não só você, como outros jogadores, ex-jogadores. A base do Brasil precisa de ex-jogadores na base. Não aquele ex-jogador boleirão, Sim. mas aquele jogador que se prepara, porque vocês têm muito a acrescentar. E a base hoje pede socorro e precisa desses caras, porque a gente precisa voltar a ser referência em formação de jogadores para o mundo. Obrigado. E assim a gente vai encerrando por aqui. Quero agradecer mais uma vez a vocês que nos acompanham. Ao mesmo tempo pedir que compartilhem esse vídeo. Desse vídeo aqui sairá vários cortes com coisas interessantíssimas, como sempre falo, que poderão ajudar a seu filho em alguma dúvida, a você como pai, a você como tio, um familiar que quer apostar na carreira de seu filho. E repasse, curta o nosso perfil, underline aprendendo underline futebol, no Instagram, e no YouTube, o nosso canal Aprendendo Futebol. Um grande abraço.